causa dos elevadores. Fui ministrar em um lugar e alguém falou para mim que tinha essa célula aqui. Eu falei, glória a Deus, então eu comecei a vir, fiquei quietinha. Aí alguém foi e falou com o pastor, com o irmão que fazia, né, que ficava na frente da célula na época. Olha, ele é pastor e tal. Então eu pensei que eu ia ficar ali quietinha. Cada dia que passa, a gente recebe muito aqui nessa célula. São minutos, mas são minutos muito preciosos. Amém. E eu queria orar com vocês um pouquinho antes de eu ler a palavra. Sim. Não deixo. Eu queria ler a palavra com vocês, mas eu queria contar um pouquinho do testemunho sobre o que aconteceu comigo ano passado, juntamente com a palavra hoje, tá bom? Amém. Feche os olhos de vocês. Grandioso Pai, grandioso Deus. É o momento da palavra, Senhor, é o momento de nós ouvirmos a Sua voz. Pai, nós nos reunimos todos no mesmo lugar. Então, Pai, nós cremos que pode e vai acontecer no nosso meio, Pai, sempre, meu Deus, a presença palpável do Teu Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque até agora, até hoje o Senhor está conosco e eu creio que vai continuar conosco em nome de Jesus Cristo. Fala, Pai, aos nossos corações nessa noite, nessa tarde, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Aos meus lábios pertence o Senhor, a minha vida é do Senhor. Então cada ouvido, Pai, que vai ouvir essa palavra, que a fé venha a aumentar. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Falando em fé aumentar, Hebreus capítulo 11. Eu fiquei no coração queimando, querendo ministrar os solos, mas eu não falei. Estava... Hebreus capítulo 11 vem falando, só no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Somente o versículo 1, vamos ficar aqui. A fé, na versão que eu li, um pouco diferente, né? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente vê, mas que a gente espera. A fé é a certeza de que vai acontecer. Bom, vou contar um pouco do que aconteceu comigo em 2019. Em 2019, meu coração queimou muito querendo ir para Israel, pisar na Terra Santa. A gente lê a palavra, a gente ouve falar que a Terra Santa é a Bíblia em 3D, pisar na Terra Santa, ler a palavra em 3D. E em 2019, meu coração queimou muito, porque eu vi uma grande oportunidade de poder ir. Porque o pastor que eu ouvi falar dele, nunca tinha visto ele morava em Piauí, ele fez uma caravana, apenas R$500 era a mensalidade. 2019, R$500. Eu não recebia nem R$2.000 onde eu trabalhava. Mas eu falei, eu vou. Aquilo que a gente coloca no coração e aquilo que a gente coloca uma certeza de que vai acontecer, amados, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer no tempo do Senhor. Isso é a fé. A fé, ela é uma certeza tão grande, não é falar, não de Jesus vai acontecer, mas aquela coisa solta, aquele negócio fraco. É algo que dentro de você, já está vivendo aquele momento, já está vivendo aquela situação. Em 2019 eu disse, eu vou. Mas quando eu assinei o contrato, foi uma sexta-feira, eu me lembro claramente, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, meu salário, eu estou pagando faculdade, não dá para mim pagar R$500. Mas eu tenho uma fé, R$500 agora, né, gente, olhando assim, mas para tirar de menos, ter recebido menos R$2.000, estava pesado, mas eu tinha uma fé que eu ia conseguir, era mensalidade, sabe? Esquecer de vista. E eu tinha aquela fé, gente, que eu ia pisar na terra. 2019, dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor, o dono da minha verba, o dono de eu trabalhar vai vir para mim. Então, no sábado, eu na faculdade, eu vi uma ligação, pedi licença, fui do lado de fora, atendi a ligação, era uma diretora de escola, me oferecendo a função para eu poder secretariar uma escola. Para quem não sabe, quem secretário de escola recebe um cargo de comissão, recebe um valorzinho a mais. E eu, na hora, falei, meu Deus, é os R$500.
É o dinheiro, Senhor. Senhor, aí eu falei para ela, não, eu aceito. Ela, você aceita? Aceito. Com certeza, ela não sabia nem que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que era a provisão do Senhor, a resposta da minha oração. Glória a Deus. Quando tudo foi concluído, quando eu fui ver o salário que eu ia receber, amados, era R$507. 506, foi assim, ó. Eu falei, meu Deus, que provisão. 2020 eu ia fazer minha viagem. O que aconteceu em 2020? A pandemia veio, fechou tudo. Mesmo assim eu continuei pagando, porque eu tinha certeza que a pandemia ia passar, eu ia pisar na Terra Santa, ia acontecer. 2001, 2002 eu parei de pagar. Eu estava concluindo já. Eu estava concluindo de pagar. Falei, não, eu vou viajar, tudo pago. E a caravana que eu ia, ela não foi. Então eu cancelei. Teve estorno, não teve, não tem problema. Eu queria ir para a Terra Santa. Em 2003 eu escutei algo de um rapazinho de 14 anos de idade. Ele me disse, pastora, coloca no teu coração que o Senhor vai te levar lá. Porque já tinha batido, gente. Porque tudo que a gente tenta fazer, a fé, se você não tem ela, você não consegue fazer. Se você não tem a certeza, você não consegue ir. A fé nos leva para o céu. A fé nos leva até Cristo. A fé, ela não é só de coisas materiais, ela é a nossa própria salvação. Porque se você não crê que você vai para o céu, cadê a fé, né? Então nós temos fé que o Senhor vai nos levar, que a gente é salvo, nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, em 2003, eu peguei outra caravana do pastor Luciano, daqui do Batista Vida, Santa Luzia. Comecei a pagar, mas agora não era mais R$500, agora era $100. Agora ainda em dólar, e o dólar estava R$6 e pouco. Tudo bem? Aí eu pagava $200 e foi. 2002, 2003, comecei, foi. Marcaram a viagem. O que aconteceu? Em outubro de 2003, a guerra. Aí comecei a pensar, meu Deus, o Senhor não quer que eu pise na terra. Não, o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor quer. E comecei a brigar comigo mesmo, pela minha própria bênção, por pisar na Terra Santa. Tirei passaporte, fiz tudo, gente, com a guerra acontecendo. Falei, eu vou pisar lá, pode estar explodindo, eu vou pisar lá. Em 2004, meu pai desceu. Foi quando eu conheci você, porque eu estava vindo já na célula. E aquele momento que a gente passa com os pais da gente, que dói muito. Eu lembro que eu cheguei aqui engasgada, querendo assim que alguém me abraçasse. Ela estava tocando e ela deixou o violão e falou assim, eu posso te dar um abraço? Ela não me conhecia. E ela veio e me deu um abraço. Aquele abraço foi aquele abraço. Sabe quando a gente chega aqui, assim, oh Senhor, está acontecendo algo tão forte lá no meu setor de trabalho. Senhor, deixa eu chegar lá na cela e dar uns gritos. E aí a gente chega aqui, canta, adora o Senhor e sai daqui leve, aliviado. Aleluia, Jesus. E aconteceu, ela me dá esse abraço. Não sabendo ela o que eu estava passando. Meu pai deu um AVC exatamente quando eles marcaram a viagem. E eu não falei nada com a caravana, nada, porque se eu cancelasse, eu tinha que pagar. Então, aconteceu que eles cancelaram, porque veio outra guerra, foi o Hezbollah que entrou. Tudo bem, até então. Deixa eu só ver meu tempo aqui, porque eu quero concluir. Ok? Tudo bem. Aí meu pai ficou 280 dias internado e a gente acompanhando ele, aquele processo dele, cuidando dele, levamos ele para casa, levamos ele para o hospital de novo, cuidando dele. E eles marcaram a viagem em novembro de 2004. Desculpa, 2024, isso, perdão. 2024. E aí, em novembro, eles marcaram. Meu pai estava muito ruim ainda, não estava bem. E eu já sabia que eu não ia viajar, porque eles queriam estar acompanhando meu pai, juntamente com as minhas irmãs. Eles desmarcaram de novo a viagem. Eles desmarcaram. Então, tudo bem. Deus levou meu pai pastor, pela misericórdia do Senhor de Igreja Pentecostal. E Deus levou ele no dia 3 de janeiro. E eles marcaram a nossa viagem para maio. Em maio de 2025. Eu estava com as malas prontas, com tudo pago, com as viagens pagas, com o Rio de Janeiro pago, com meu marido lá no Rio de Janeiro me esperando. E aí invadiram e jogaram isso em Tel Aviv. Eu disse, agora vão aguardar que uma hora eu vou chegar nessa cidade. Uma hora eu vou chegar.
E de repente passou tudo. Fui para o Rio de Janeiro, curti o Rio de Janeiro, voltei. Quando foi em agosto, por isso que vocês do grupo, mas eu não sei se mais recentes viram, foi tudo muito rápido. Porque em agosto vocês falaram para mim, nós vamos viajar daqui a 2 semanas. Tá tudo preparado já, vocês vão mesmo. Enquanto eu não pisei lá na terra, eu não acreditei. Mas tinha um detalhe, Tel Aviv ainda estava fechada. E a gente tinha que passar pelo Egito. Eu não ia conhecer Egito. Então eu fui para Roma, conheci o Coliseu pela misericórdia do Senhor. Depois eu peguei um voo e desci para o Egito. Chegando no Egito, nós fizemos uma viagem de 4 dias de ônibus pelo deserto para poder terminar de chegar em Israel. Algumas pessoas fizeram os pedidos de oração. Eu coloquei dentro de um envelope, coloquei numa mochila e subi o Monte Sinai com o pedido seus de oração. Para quem não sabe, o Monte Sinai, ele é 5 metros de altura. Quem já esteve lá, gente, aqui? Quem tem vontade de ir? Oh, que lindo, Jesus. Eu me emociono porque o Senhor te leva. Amém. Ele mesmo vai te levar. Ele mesmo coloca seus pés lá. Eu trouxe algo para vocês aqui. Assim, não é rosa, não é sal, né, gente? Mas é algo que eu trouxe lá de Israel para todos vocês. E eu estou com ele desde quando cheguei de lá, com a ideia de fazer para sempre. Hoje aprovou o Senhor que eu trouxesse. Quem já viu o grão de mostarda? O grão de mostarda de Israel. Que já pegou. Que lindo, já pegou o de Israel. Eu trouxe para vocês grão de mostarda. Amém. Está comigo ali, depois a Michelle, minha coleguinha. Glória a Deus. As meninas ali comigo. Por que eu trouxe? Porque quando eu levei lá no Monte Sinai o pedido de oração de vocês, que não foi fácil para mim subir, porque eu sou muito sedentária e eu não sabia que era aquilo tudo. Mas aprovou o Senhor, eu consegui terminar de subir. São 5 horas subindo. Rarefeito, tudo aquilo. Gente, se vocês forem lá no Egito, vai no Monte Sinai. Aí vocês vão assinar um termo de compromisso, que você está assumindo todos os riscos. E quando a gente desce, que a gente vê o que é. Não tem escada, não é bonitinho, não é igual o monte daqui. É altíssimo, é degraus. E quando a gente está descendo, que a gente vê que é perambeira pura, que você podia ter caído e acabou-se ali. Esse é o Monte Sinai, mas valeu muito a pena. Levei o pedido de oração de vocês, entreguei para o Senhor lá no Monte Sinai, mas decidi não deixar lá, porque eu ia terminar de chegar em Israel. E eu queria deixar em Israel o pedido de vocês. Meu esposo falou assim, a gente não vai deixar nada no Egito. Nós vamos só passar pelo Egito. Quem tinha que passar pelo Egito, já foi, já passou, já sofreu. E a gente só vai passar. Então eu passei pelo Egito para poder chegar. Passei por todos os processos para ter terminado de chegar em Israel. Cheguei em Israel, gente, eu parecia uma criança. Ela pegando no chão, ela pegando na parede, só chorando. Eu quero que vocês vivam isso lá, sabe? Assim, com intensidade. Mas para vocês chegarem lá, faça exatamente este caminho que a palavra do Senhor nos fala. É apenas acessar o que o mundo espiritual já liberou sobre a sua vida. Porque isso é fé. É fé de que alguém vai ser curado do câncer. A fé, ela é além do que a gente imagina. A gente coloca no coração e acontece de verdade. Minha irmã foi curada de câncer do intestino, foi tirada para fora, tirou o câncer dela. Ela não podia ter filhos, ela tem 2 filhos. Mas foi o poder da fé que a gente vai para cima. A gente não pode deixar acontecer as coisas que a gente fica ali sofrendo, que vai acontecer, mas pelo contrário, o Senhor está falando, acessa as bênçãos que eu já liberei sobre a vida de vocês. Amém? Esse grãozinho é só um tiquinho, gente, é muito pouquinho. Mas nós entregamos no mês de agosto de 2025 na nossa igreja. E uma irmã estava, peraí, rapidinho, senão eu atrapalho. Uma irmã estava na fila há mais de 6 anos para adotar uma criança. E aí o número dela não andava, pastor. O número dela não andava, ficava no número 56. Quem sabe o que é adotar uma criança, sabe a dificuldade que é. E tudo certinho na vida dela. Ela fez um quarto, ela comprou as roupas, ela deixou lá. Eu creio, eu determino, eu declaro. Nós entregamos um grãozinho de mostarda e ela teve uma ideia. Eu vou pegar um grãozinho de mostarda e vou colocar dentro do fórum e vou buscar a minha criança, porque eu tenho fé
que este ano eu vou passar o Natal com o meu bebê no colo, que o Senhor vai me dar. Só que ela não tinha acesso ao fora, então ela precisava que alguém colocasse o grãozinho para ela lá. E ela conheceu uma jovem, essa jovem pegou o grãozinho e falou: vou deixar que eu coloco. Gente, ela passou o Natal com o Samuel no colo. Samuelzinho estava com ela, foi com ela. Outras grandes bênçãos aconteceram. Não quer dizer, gente, eu vou entregar para você e vai falar: nossa, eu tenho aqui 3 grãozinhos, eu tenho 3 pedidos só para fazer. O Senhor não é nenhum tipo de gênio. Pelo contrário, você tem acesso com grãozinho ou sem grãozinho. Aleluia. Ele vai fazer acontecer no nome de Jesus. Aleluia. E no poder dessa fé, e no poder dessa palavra que hoje aumentou a tua fé, porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, a nossa fé, ela aumenta. Então eu gostaria que vocês colocassem sobre os pés de vocês. Nós vamos orar por esse pedido de oração. E você vai entregar nas mãos do Senhor a sua petição, aquilo que você tem para Ele. Gente, foi assim, tudo dizia que eu não ia chegar em Israel. Tudo falava que eu não ia pisar naquela praia. Eu não tinha roupa para chegar. Quando eu vejo as canetas de quem estava lá comigo, tinha comigo lá os médicos, tinha comigo lá psicólogos, psiquiatras, e eu no meio deles. Todo mundo, as meninas lindas, e eu de pretinho no meio deles, com a mesma roupa praticamente. Por quê? Porque eu pisei na Terra Santa. E não importava como estavam minhas vestes, isso aqui do lado de fora, sabe? Eu fui entrar naquele lugar. Como que eu mesmo posso orar? Eu fui entrar naquela abóbada que vocês veem de ouro. Ali é difícil entrar. E a gente conseguiu entrar lá. E eu fui com vestido. Eles falaram que era pra gente ir bem vestido. Eu fui de vestido. E chegando lá, os muçulmanos não me permitiram entrar. Eu falei: não acredito. Não acredito, tanto que a minha foto de perfil é exatamente lá por causa disso. Eles mandaram eu vestir uma saia deles. Eu tive que colocar uma saia deles. Eu tirei foto até. Falei: eu tô usando. Porque eu aproveitei cada milímetro de segundos naquele lugar. Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu vou orar com vocês. E por vocês. E depois pelo pedido de oração. Você vai colocar aquilo que você acha impossível. Deus é impossível. Mas ativa essa fé dentro de você. A fé, a certeza de que vai acontecer no nome de Jesus. Pai querido, eu entrego cada pessoa que está aqui nessa noite, cada irmã, nessa tarde, cada irmão, Senhor. A palavra de hoje, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração a respeito de fé. Nós acessarmos as bênçãos que já estão no mundo espiritual a nosso respeito. Há mais de 5.000 promessas, Pai, na palavra sobre as nossas vidas, e a gente sabe que a gente não tem como escolher, Pai amado, as promessas, aquelas mais que a gente gosta, que mais que a gente quer, mas estão sobre a nossa vida, Pai. E nós, ó Pai, acessamos, ó Pai querido, o mundo espiritual, Pai querido. Eu libero sobre as nossas irmãs, sobre os nossos irmãos, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, as bênçãos sobre a vida deles, Pai. Pai querido, que a família deles venha conhecer o Senhor, que todo joelho venha se dobrar e toda língua venha confessar que Tu és Deus, que Tu és o Cristo. Pai querido, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, cada um deles, ó Pai, os pedidos de oração, eu entrego em Tuas mãos, Pai, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Escreva, Pai. Cumpre-se, Senhor, conforme a Tua vontade. Faça-se, Pai querido, o Teu querer e não o nosso querer, Senhor. Quando o Teu querer acontecer, nós temos o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos consolando sobre cada detalhe. Pai querido, eu libero sobre a vida das nossas irmãs e irmãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. As bênçãos do Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, porque nós vamos viver e vamos, Pai, viver, ó Pai, o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Enquanto estamos aqui para o setor de trabalho, somos seus missionários, Pai. Não importa qual setor que nós estamos, Pai querido, somos, Pai, Senhor, o Senhor nos vê como missionários. Que possamos cumprir o Teu querer, em nome de Jesus. Aviva, Pai, a Tua obra, Senhor, nesse tempo. Aviva a fé, Pai querido, dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos. Receba, Pai.
Pai, nossos pedidos, que haja cura, haja transformação e haja milagre, em nome de Jesus Cristo. Quantos diz amém comigo? Amém. Amém? Levante as mãos assim como um ato, assim para cima, né? Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Gente, assim, vocês não são obrigados, mas eu trouxe a mostarda. Quem quiser, eu vou entregar para o Michel e eu vou entregar para vocês, tá bom?